to find tonight. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Prazer Tenho 40 Mais. Eu sou Camila Dutra, host desse podcast, e hoje, junto com Rebeca Oliveira e Ana Dias, a gente está recebendo uma convidada que mora no meu coração. Ana Paula Valente, minha amiga de infância. E o assunto hoje é como a atividade física pode mudar a nossa vida, pode transformar a nossa vida até no 40 a mais, no 50 a mais, em qualquer fase da vida. Paula, é um prazer estar aqui, que você esteja aqui. É muito bom, né? A gente poder trazer quem a gente conhece desde o berço aqui, é um prazer. E aí a gente conversou, né, quando eu te convidei para vir aqui, que eu queria ouvir a sua história, né? Eu conheço, mas eu queria compartilhar essa história com outras pessoas de como que isso aconteceu na sua vida. Ana Paula é analista de sistema, né? Tem 49 anos, uma mulher 40 mais, quase 50 mais, como todas nós aqui. E você começou a contar a sua história, né? Você sempre fez atividade física e tal, mas você começou a contar a sua história dessa coisa da corrida e do Instagram e como é que isso tudo começou na sua vida depois de um acontecimento difícil. E eu queria que você contasse pra gente, né? Como é que foi, Então, como é que foi. boa tarde. Olha, estou muito lisonjeada de estar aqui. Acho o que vocês estão propondo muito legal. E vou ter muito carinho, muita verdade no que eu vou dizer, porque é uma parte real da minha história. Meu Instagram existe porque foi uma forma que eu compartilhei, por ser formada em ser analista e trabalhar na área de projetos. Eu criei o projeto 42 mais. Na época ia fazer 42 anos, ia correr uma maratona que também tem a distância de 42 quilômetros. Então, o nome do projeto foi 42 mais 42. E aí, como é que ele iniciou? Como a Camila falou, eu trabalhava numa grande empresa, 15 anos, tinha uma vida super confortável, nas dinâmicas que eu gostava que ela tinha. E quando teve a demissão, eu fiquei durante um tempo sem saber fazer com a minha rotina, que mudou completamente. Fora a questão financeira. Então, assim, eu menosprezei um aspecto que eu estava praticamente entrando num início de depressão e não estava vendo isso. Até porque, como eu falei para Camila, cara, eu achava que quem tinha depressão era gente de cabeça fraca, era tudo que eu não me via. E aí o amigo viu isso, tipo assim, cara, a Ana ali não é de ficar em casa esse tempo todo sem fazer nada, porque as semanas iam entrando e saindo e eu continuando prostrada. E ele me levou, eu até lembro como se fosse hoje, me levou para correr no Maracanã, porque eu moro ali perto. Cara, eu voltei tão eufórica, tipo, não, vou mandar currículo, vou fazer, E eu falei, cara, eu quero isso todo dia. Porque me deu, né? Hoje eu entendo os motivos hormonais, por que que a corrida, a atividade física faz que você mude esse comportamento rapidamente. E eu falei pro meu amigo, olha, eu quero isso todo dia. Ele, não, mas calma, não é assim, não pode correr todo dia, não sei o quê. Eu falei, cara, eu quero fazer uma prova, um desafio. Tem uma meta. Ter uma meta. E aí ele me levou numa assessoria esportiva, que é o que eu recomendo. E aí o professor lá indicou, falei, Ana, então vamos fazer uma provinha. Eu falei, não, eu não quero provinha, estou desempregada, não tenho nada a fazer com o meu tempo. Eu quero logo um provão e eu vou fazer com que isso aconteça. Então tá bom, então vamos pegar uma meia maratona. Eu falei, tem alguma coisa maior? Tem a maratona. Eu não quero você já viu que essa. ela gosta de metas pequenas, né? Pois é. E aí eu falei, não, por que não? Vamos. E aí uma porta, um mundo se abriu de coisas novas. E aí a gente, quando entra no mundo do esporte, seja qualquer for, qualquer atividade física, você gosta de compartilhar isso. Gente, comecei beach tênis, eu comecei a dança, eu era da corrida, só que eu estava meio que sozinha, porque não tinha ninguém conversar. Então eu resolvi começar a divulgar isso. Ah, hoje eu fiz isso, aprendi isso, agora eu estou entendendo de tênis, as provas tais do calendário de corrida são tais, existe isso. E eu comecei a dividir, só que eu colocava muito de mim. Hoje eu me sinto feliz, hoje eu me senti assim, hoje eu tive vontade disso, hoje eu tive coragem. Diário, hoje eu tive coragem de procurar emprego fora da minha área, fazer um novo curso, paralelo a tudo isso que estava acontecendo.
E isso foi tomando corpo, e isso eu fui meio que conquistando alguns. E as pessoas vão se identificando com esse Sim, relato. Pessoas reais, exatamente. né? E aí foi uma troca muito boa e muito verdadeira, porque eu estava sinceramente compartilhando as minhas dores, as minhas angústias, os meus medos, e recebiam outras, É não mais que isso, as pessoas se identificam e elas veem possibilidades para elas também. Né? exatamente. A minha era financeira, a outra era a doença, uma separação, um outro questionamento. E a gente ia trocando e eram trocas sinceras. E eu falei assim, gente, meu problema nem é tão grande assim, né? E aquilo foi, então, eu quero mais, quero mais. E foi ficando tão importante que chegou, falei para Camila, chegou no dia da maratona, eu estava com uma carga de responsabilidade, porque tava um monte de gente assim, tô contigo. Tava um monte de gente correndo junto comigo. Fechado. Você vai completar. E nem eu sabia se eu O ano ia era o quê? completar. 2017, né? Eu vi ontem a camisa, apareceu para mim em 2017. Se foi 17, foi 16. Sim. Não lembro, E o Instagram ainda não tinha essa proporção. Não tinha. Eu falo pra Camila, Já era Instagram, já? eu vim capinando o Instagram. Abrindo terreno, a galera se conhecia, a gente sabia quem era quem era do mundo tal, da corrida, né? E a gente quando cruzava na pista, a gente já sabia, ó, fulano, ciclano. Então, assim, a gente já sabia as pessoas que já estavam se destacando, sabe? Então você começou então foi isso. Você estava num momento difícil, começou a fazer uma atividade física nova, estava meio solitária e resolveu começar a compartilhar suas descobertas com as pessoas. Isso, e essas descobertas não vieram sozinhas, porque para você fazer esse desafio que eu fiz, que foi muito grande, logo para uma maratona. Não faz 5 a gente eu sofri muitas coisas, tipo lesões, isso, aquilo, tinha que treinar, era muita coisa nova. E eu tive uma rede de apoio muito grande. Amigos que se sensibilizaram, cara, ela é louca, ela vai fazer isso, então vem cá, você não tem plano de saúde, mas você pode ir lá fazer pilates, você pode ir lá fazer fisioterapia, você vem aqui no nutricionista, enfim, era uma série de coisas que estavam acontecendo que, tipo, né? A parte, vamos dizer assim, religiosa entrou muito, porque na corrida era onde eu conversava mais com Deus. Eu falei, Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo, mas vamos. Eu falava que ele tinha tênis, ele ia correr comigo, porque eu nunca acordava assim, hoje eu vou treinar, vou correr tanto. Eu olhava aquela planilha, porque você tem que entrar num ritmo, né? Assim, gente, eu não estou conseguindo levantar da cama. Então, assim, só pra gente aqui, né, pra quem tá escutando a gente, a Paula tá contando aqui do início dela, de como é que foi, e como é que é importante, primeiro, a gente ter gente que possa nos apoiar, Sim. né, quando a gente está num projeto novo, e como a gente, quando está fazendo alguma coisa de verdade, a gente conecta pessoas, isso é uma outra coisa. E que a gente pode fazer alguma coisa diferente depois dos 40 anos. Pode mudar esse repertório sempre. Uma coisa, eu tive a minha história um pouco similar à sua, não tem relação com o emprego, foi por causa de uma doença familiar, e aí eu entrei na dança de salão. E eu entrei na dança de salão, fiz dança de salão um tempo e eu estava muito deprimida. E ali eu conheci pessoas. Hoje, isso já tem, essa história tem, sei lá, 12, 14 anos. Com quantos anos? Que eu tava, Rebeca vai saber melhor. Tá bom, ok, 12, 14 anos atrás. Eu tô entrando agora na dança Olha, de salão. Eu achei o máximo. 15 anos. Tem uns 15 anos. A Carol estava recém-nascida quando outra nasceu. Mas foi muito interessante o que aconteceu comigo, porque eu parei, depois que eu tive filho, aí eu não consegui mais voltar a fazer nada. Meu filho hoje tem 10 anos. E agora eu fiz 50 anos recentemente. E eu voltei, eu contratei uma professora, né? Na verdade, eu ganhei um pacote de dança de uma amiga, ganhei 10 aulas. E eu falei para ela, engraçado, depois que eu fiz a primeira aula com você, que eu percebi quanta falta isso estava fazendo na minha vida. Como era, isso estava faltando, assim, como eu não dava espaço para uma coisa que me causava tanto prazer, que eu saía de plantão, eu ia para aula de dança feliz. Eu saía da aula feliz, entendeu? E como a gente às vezes pode resgatar coisas que davam prazer pra gente anteriormente, então, né? a gente pode começar uma coisa nova depois dos 40, depois dos 50, né? E a gente pode redescobrir, voltar a ter prazer em coisas que a gente gostava, porque sei lá por quê, por conta da vida, a vida foi atropelando e a gente foi fazendo. Eu passei por um processo semelhante a essa que a Ana tá falando. Eu fiz dança há muitos anos, quando eu era mais nova.
Fiz jazz, balé, enfim, muitos anos numa academia que tinha. Eu sempre morei na Tijuca, eu sou tijucana, e ali na Rua Uruguai. E aí, quando eu mudei para Barra, eu passando para casa, eu tinha uma unidade dessa mesma academia lá. Isso eu já com 40 anos, mais, né? Hoje eu tenho 47. E aí, isso deve ter 7 anos atrás. E aí eu falei, cara, eu vou lá, vou lá. Aí eu fui lá. Resgatei uma sapatilha velha lá. Falei, vamos ver o que que vai dar. E aí cheguei numa aula para adultos, e aí entrei e dei de cara com uma professora que eu conhecia da outra unidade, que me conhecia, lógico, ela não lembrou de mim, mas eu lembrei dela, porque eu estava totalmente diferente. E eu fiz a aula mas durante a aula foi muito difícil aquele dia. Primeiro porque eu não tinha mais a elasticidade que eu tinha, e eu não tinha noção disso, porque eu sempre fui ativa, eu faço exercício, mas o balé é uma atividade muito específica, assim, né? Eu não tinha mais o mesmo equilíbrio, e eu passei dos 2 terços da aula para lá. Primeiro terço toda animada, depois eu comecei já. E aquilo foi me gerando uma angústia, uma angústia, uma angústia. Mas depois aquela angústia virou uma coisa boa, porque eu estava ali capaz de fazer. Quando acabou, eu tive uma catarse, não parava de chorar. Aí ela, o que está acontecendo? Eu estava chorando, não era porque eu não conseguia fazer as coisas, mas porque eu fui capaz de entrar naquela sala e mesmo não sendo mais aquela pessoa que tinha uma ponta maravilhosa, eu consegui fazer aquilo. Fiz um tempo e depois eu saí por outros motivos, mas aquilo foi uma realização para mim, poder entrar ali, dizer, eu fui capaz de fazer, agora eu não quero mais, com o tempo aquilo não foi. Mas é isso, se você tem vontade de voltar a fazer uma coisa, você talvez não faça igual. Exatamente. Mas você não estava competindo eu comigo mesma. Uhum. Eu estava querendo fazer uma coisa. Né? Aí faz bem a você, né? E aí você estava contando que você teve essa rede, aí vamos lá. Que Então, começou a te aí eu ajudar. cheguei no dia da maratona, e aí eu acho que lá no quilômetro 7, alguma coisa assim, não lembro bem. Eram 42, né? É, Tava no isso. 7. Já deu pra 7. Só pra... Porque eu comecei muito acelerada, muita expectativa, como eu te falei, a carga emocional minha, e eu, na minha cabeça, né? Tá muita gente assim, nossa, não vai completar aquelas coisas todas que dá na nossa cabeça. Por si Louca, só, louca. uma prova por si só, a gente já fica nervosa naturalmente. E aí começou a dar tudo errado, aquelas dores aqui, nada encaixava. E parei, chorei, fiz xixi nas calças. Não consegui tempo de fazer xixi antes. Fiz xixi na calça, joguei água, sentei no meio, fiz, chorei. Falei, fiz isso 9 meses, né? Porque foram 9 meses Então, de tá, treino. uma gestação, É, gente. gestação, Depois gente, de tá 9 parindo meses me já, dedicada a isso. Eu consigo. Eu vou, mas eu vou curtir. Aí, desse momento, eu esqueci que tempo que eu ia chegar, se tinha gente me esperando, se isso ia ser. Antigamente nem Isso. tinha esse termo cancelar, se eu ia ser cancelado. Nada. Já estava prevendo. Simplesmente eu fui olhando o céu, olhando o mar, escutando as músicas, falando com um, falando com o outro, gritando, gravando, e cheguei, né? Só que eu achei que ia terminar ali para mim, mas quando tudo se concretizou e eu vi a minha trajetória, porque eu nem falei isso, na trajetória, como você tinha me perguntado antes, foram pintando parcerias, tipo assim, né? Porque você corredor, você vai correr, tem fotógrafo, tira foto, e as fotos ficam lindas, né? E aí eles aproveitavam a foto que eu postava, e falei assim, dá o tênis para aquela menina lá, porque, pô, tá dando ali. Dá roupa, dá o óculos, dá isso, chama para ela fazer essa campanha, dá esse suplemento. E aquilo eu fui olhando, falei, nossa, isso aqui vai dar dinheiro. Dá um lance. Aí eu aprendi, né? Dá um rolê aí. Aí eu comecei a aprender a editar, criar vídeo, porque nessa época não tinha nada disso, a gente que tinha que se virar, fazer tudo para aquilo crescer. E realmente, o meu Instagram, que era bem baixinho, deu um boom depois. E aí eu falei, bom, vamos nesse caminho. E aí eu falei, bom, eu já sou o projeto 42 mais 42. Já Fazer o cumpri. quê? Já fechei, né? A Aí eu pessoa que é- ranquei o 42, que era de corrida, e deixei o projeto 42 mais tudo que tivesse que por vir. Então, desde o início, eu nunca. Sempre foi uma descoberta. E eu acho que agora, eu com 49 anos, vai ser uma descoberta também. Porque as coisas estão mudando, tanto para o que eu acho, né, na parte de marketing, na parte dos esportes. Hoje a gente tem uma consciência que uma mulher de 40 anos, ela, independente do esporte de uma vida ativa, ela já está madura e ela fala, eu posso. A gente já tem isso com 40 anos que a gente não tem como menina. Mas quando o esporte entra, uma atividade qualquer, seja dança, seja qualquer coisa,
a gente fica muito mais disciplinada. A gente Sim. vê que a gente consegue, que a gente dá conta. Então, isso. E aí o corpo muda, e aí você também não tá se. Eu falei para Camila, eu falei, Camila, hoje a diferença é que eu não comparo com ninguém. Uhum. Porque as coisas estão tão latentes em mim do que eu quero para minha vida daqui para frente, que não são tantos anos, que eu falei assim, agora é isso. Eu tenho isso e quero envelhecer desta forma. Mas Você corre regularmente ainda. Regularmente. Mas me conta então. Então, assim, você fez um projeto, você era, né, analista de projeto lá e tal. Isso. Você fez um projeto que era completar uma maratona e aí nesse meio do caminho você foi aprendendo que aquilo podia virar uma profissão, tirar um dinheiro dali. Exatamente. Você, como você disse, você capinou o Instagram, começou a ter o Instagram, começou a ter parcerias com isso E muitos amigos. e fez muitos amigos e tal. E o Instagram, né, o @projeto 42+, virou um espaço de promoção de qualidade de vida. Exatamente. Que você compartilhava seus treinos, né, tudo que você faz, que você não faz sua corrida, né, porque quem conhece a Ana Paula, ela é ligada nos Quando eu 220. botei o mais, aí entrou a natação, entrou a bike, entrou a dança. E Deus quiser que É, O crossfit, ela vai fazendo. E aí, quando você começou a olhar para o Instagram como um lugar também de profissional, né? Que hoje todo mundo já entra no Instagram, já Sim, profissional ou trabalho, querendo fazer isso. Mas quando você entrou lá querendo profissional, você falou que você foi criticada por muitas pessoas, você falou que você teve apoio de muitas pessoas. Como é que uma mulher de mais de 40 anos que fazia propaganda de óculos, de biquíni, de roupa esportiva? Como é que é uma mulher de 40 anos? O que as pessoas te falavam para você? Né? Quais foram as críticas que você recebeu e como é que você lidou com isso? Vinham basicamente de dois tipos de críticas. Aquelas que as pessoas simplesmente externam, né? Que a gente fala que é haters, né? Que mandam umas mensagens que só Deus sabe, Jesus não pode. E é aquelas que simplesmente não te apoiam. Amigos próximos que você fala assim, pelo amor de Deus, curte aí, comenta, Compartilha fala aí, que é linda, nossa. salva, faz o que você tem que fazer, mas me ajuda. Não. Então, e também, por exemplo, quem conhecia, sabia, porque assim, eu falava para Camila, o Projeto 42 era você vê o que ele ali nas fotos, eu procurava tirar fotos em dias bonitos, que a foto fica Claro, muito mais bonita, eu arrumadinha, né? Não vou Vai botar tirava derrota, foto antes, não tirava foto depois, toda destruída. Mas ninguém sabe o corre daquilo ali para eu Sim, fazer, né? exato. Eu tive que aprender como é que pega uma boa luz para ficar boa, como é que tinha que falar, como é que tinha que fazer, como é que apresenta um produto. Então, assim, tudo aquilo ali tinha muito de mim, muita energia. E quando você coloca muito de você, e uma pessoa vai lá e ter vergonha na cara, né? 40 anos, filha de mãe de um garoto de tantos anos, vamos supor, né? E tá aí de biquíni. Mas a crítica era pela forma como você estava se mostrando. porque Uma porque mulher de o que 40 anos de acontece? biquíni. Na verdade, depois que eu virei a chave, eu entendi e aí eu fiquei tranquila. Me incomodava, assim, ser julgada, porque parecia que eu tinha que ficar provando todo o Claro, tempo que eu não era aquela pessoa que aquela pessoa estava vendo. Mas as empresas que me proporcionavam qualquer tipo de produto, seja biquíni, óculos, tênis, shortinho, qualquer coisa, valia porque era eu. Se desse para Camila, não era interessante, tem que ser ela, porque ela passa a verdade, porque eles me deram esse feedback muitas vezes. A gente quer você, Ana, do seu jeito mesmo, falando da sua rotina. Então eu falei, gente, sou eu. É você. Então, se eu tô conseguindo passar essa imagem que as pessoas, ao ponto de me olhar, mesmo que não me curtam, vão lá e compram o produto, tá bom, porque vai ser bom para a empresa, vai ser bom para mim. E aí eu comecei a ficar. Bem Deixa no aí. ombro. Uhum. E aí, isso assim, famílias, gente, era coisa próxima, sabe? Sim, Família que tem questões religiosas, que tem filha fica se expondo, como é que, né, um homem vai te olhar, né? E Ó, tem a gente tudo, tá falando. tem todo esse questionamento que você fica, de alguma maneira você concorda, porque também já julguei, mas quando eu me vi, eu falei assim, gente, mas eu não tô fazendo demais, eu tô tentando ganhar dinheiro para pagar minhas contas. Uhum. Não era nada demais. Então eu falei assim, cara, se não é nada demais, então vou. E eu E é tão fui bom, né, mesmo, isso? eu fui mesmo. Eu, quando comecei a fazer aula de dança, a professora é do sexo feminino, né?
E aí, por um dia, eu chamei meu marido, obviamente, casada, vamos fazer juntas uma aula pra você ver se a gente, como se conecta mais, pra gente sair mais pra dançar juntos. Era mais uma coisa pra gente acrescentar na nossa vida. E aí ele odiou. Direito dele odiar. Eu tenho plena certeza que era uma coisa que me dava prazer, não tinha nenhuma obrigação de dar prazer para ele. Isso já estava ali na minha cabeça super bem resolvido. E aí ela postou um vídeo da gente, eu e ela dançando, tudo mais. Eu recebi uma enxurrada de mensagens perguntando: cadê o marido? E seu marido? E seu marido? Não, depois, aí começa assim, você começa a ver. Não, né? várias mensagens. Aí eu acabei, até fiz um vídeo no Instagram falando sobre isso, que era uma coisa que me dava muito prazer, mas não tinha causado nenhum impacto nele, e que eu sei fazer coisas prazerosas que dizem respeito a mim. E você podia estar afim de simplesmente não fazer com ele. E não é? Não, eu vou mais além. Eu precisava nem ter ele. Porque no meu caso, as pessoas mas ficam, no "Gente, caso como é não que uma tinha." mulher bonita, tá com shape, faz atleta, faz isso?" Porque eu sou solteira, divorciada, né? Mas solteira. Não tem, eu tinha só cobrança. Não tem namorado, não tá Porque com isso ninguém. tudo podia ser resolvido se eu tivesse alguém me bancando, Sim. mas não era. Mas é que eu acho interessante que seus próprios amigos, as pessoas que estavam te julgando, poderiam estar te estimulando e falar assim: nossa, que legal, você tá bem. Não, Mas não, as tive. pessoas, Não elas tive. sempre Não tive. partem, muitas vezes, infelizmente, elas partem do princípio que a mulher precisa ter um homem. E que se você, aquilo que você estava fazendo ali, ia te afastar disso. Mas isso não era teu objetivo. Talvez não fosse, não sei. Mas era isso que a tua familiar estava dizendo. Olha, vai ficar aí, objetivo qual naquele homem vai te momento- querer? Era pagar suas contas, curtir aquilo, E sei ficar lá. bem da cabeça, porque a corrida me Mas deixava as bem. pessoas sempre nos olham com essa perspectiva. Ah, vai ficar aí de biquíni aí, ó. Vai dizer mulher, aí ninguém vai querer casar mais com ela. E aí? Né? Mas é isso, vem muito desse lugar, né? Que a gente sempre tem que estar em busca de alguém para estar do nosso lado. E que a gente não pode fazer nada, não pode falar nada, não pode. E olha, a gente tem uma geração aí de mulheres muito jovens, que a gente acha que essa geração de agora é super liberta disso, e pelo contrário, até porque nasceram nessa coisa da mídia, das redes sociais, é um julgamento. Ah, mas eu vou ficar com fulano, e se eu ficar, fulano vai dizer o quê? Eu falei, gente, como assim? A gente brigou tanto para chegar em 2024 poder beijar toda a boca que a gente queria, e agora não pode mais, porque a coleguinha diz que isso, aquilo, outro. Eu falo, Jesus, pelo amor de Deus. Não quer, mas que preocupação é essa? Porque é isso, agora tá todo mundo vendo, tá todo mundo julgando, tá todo mundo. E tá vindo. Sempre julgou, né? Acho que Sempre que julgou, o mas agora esse formato do julgamento, ele tá te mudando. atinge, ele é Exatamente. escrito, ele é compartilhado, isso, ele é né? pintado. Eu mesmo me julguei muito. Sim. Porque eu senti uma culpa de E, não Ana, estar quando trabalhando. a gente... Gente, eu estudei minha vida inteira, eu fiz isso, por que que agora? Por que eu? Porque Aham. por Quando muito a gente se tempo incomoda correndo, muito, eu me questionei isso. quando a gente se incomoda muito com alguma coisa que estão nos dizendo, é porque aquilo nos afeta de algum jeito. A gente tem que resolver aquilo com a gente para poder. O Vinícius, quando eu casei com ele, meu marido, fazia dança de salão com as irmãs, tinha feito. Foi o contrário do teu. Eu falei, quero fazer. Ele, não, você é iniciante, hoje eu sou avançada. Vai pro teu Instagram, que se eu tivesse botado, se ele tivesse botado ele dançando, pronto. Vai ter que assistir esse exatamente. também. Vou botar ele pra assistir esse hoje também, né? Esse episódio aqui. Você não sabe o que está por trás da história daquela pessoa. Exatamente. Se eu não queria, se o Marcondes não queria, não falando Exatamente. nomes. Se o outro não quer, sabe? Se você estava ali querendo pagar suas contas, se você estava. Se eu queria um momento a sós, um momento só meu, a questão de você ter um momento só seu, desde quando? Só porque você é casada, você sei lá o quê, você tá proibido. Ainda escutei o pior, gente. Essa pra mim, então, eu sei assim, gente, tem que ter muito autocontrole. Tipo assim, ainda bem que é uma mulher, né? Porque se fosse um homem, estaria se esfregando Muda em você. agora de professor. Isso. Aí eu falei, gente, desde quando? Você só estava compartilhando uma coisa que estava te dando prazer, que era do que E era dançar. Que bom você está dançando, que bom você retomou alguma coisa para sua vida. Alguém pode olhar aquilo e Vamos dizer, fazer pô, legal, juntos. quero fazer também. Assim como muita gente pode ter começado a correr. Mas- Eu nunca corri na minha vida. Porque eu não tenho paciência. Né? Jura? Mas Ela vai fazer uma mas coisa a corrida nova, te Rebeca. ensina a ter Mas paciência. então, aí que eu vou chegar. Eu tenho alguém que mora aqui dentro da minha cabeça. Eu tô aqui, eu já pensei várias coisas. E aí eu fico ali naquilo. E hoje, que eu tô nos 40 mais, isso tem sido um problema.
Porque a gente sabe que com a mudança hormonal também, a gente tem uma dificuldade maior de se concentrar, e como a minha cabeça é muito assim o tempo todo, tem ficado pior. E eu escutava as pessoas falar, não, porque a corrida, e como eu sempre, já tentei correr algumas vezes, mas 5 minutos ali fazendo aquilo, eu já tô querendo, eu começo, aí eu falei, não, agora eu vou correr. Porque eu preciso de alguma coisa nesse momento que me pare e me faça me concentrar e que eu aprenda esse passo a passo. Porque eu quero fazer tudo numa noite, aí eu não durmo, aí eu não sei o quê. E hoje eu entendo, com toda a maturidade, que é o que vem de bom, que eu preciso disso. E cada vez mais. E por que isso tem vindo na minha cabeça? Porque eu tenho visto as pessoas correndo, amigas que não corriam, atingindo meta. Assim como se eu ver seu Instagram, provavelmente eu vou entender que eu posso fazer isso também. Hoje eu mandei uma mensagem para uma assessoria perguntando como é que era. Ele falou, mas qual é o seu objetivo? Eu falei, meu objetivo é que ou eu corro ou eu tomo remédio, então eu vou correr. Não sei o que ele está achando disso, mas ele me respondeu. E é um pouco isso, né? Então, Um pouco não, é sobre isso. É sobre É isso. sobre isso. Eu falo assim, é corredor, maluco. É. É corredor, é maluco. Tem algum problema, seja ele de... Eu falei com uma amiga outro dia, eu falei, acho que eu vou correr. Ela não corre, não, o rosto vai despencar. Eu falei, Vai dar Ai, muito Brasil. prazer. Eu sou nada. suspeita Ele- também, sou do eu nem comecei, já criticou. Mas né? assim, a Fiquei corrida, até pensando, gente, eu tô com botox vencido, ainda vou correr. a corrida é só uma de tantas que você pode Sim, fazer. de Hoje eu outras também coisas. encontro essa mesma paz que silencia meus pensamentos na natação. Eu entro naquela Isso. natação, fico contando. Quando eu vejo que eu tô contando azulejo, eu falo, já entrei, já no eixo, já esqueci. E aí é importante você se conhecer e entender as suas necessidades, né? Eu, alguns poucos anos, 2 anos, eu acho, ou 1 ano e pouco, eu troquei de lugar onde eu fazia musculação, que obviamente na musculação ali parada, eu já entrava com pressa que eu estava atrasada. E aí eu descobri um lugar que era uma musculação coletiva, que tem um tempo, então eu não consigo pensar. Pronto, me achei ali. Então você tem que ir achando os caminhos que vão te levar, né? E pouco tempo tinha uma aula lá que também era muito difícil, tinha que prestar aquilo, pronto, me achei ali. Aí a aula acabou. Aí agora eu tô procurando a corrida. Então, assim, aqui, a gente está aqui falando de mulheres que estão fazendo coisas novas, né? Nesse meio do caminho, que eu já sei, Dona Ana Paula resolveu fazer outra faculdade. eita, de quê? E aí? Educação Ah. física. Ah, Sou formada em ciência da computação, mas Muito por bom. gostar, na verdade foram pequenas coisas que, mais uma vez, descobertas durante esse processo de 8 anos aí. Assim como eu descobri que o esporte, vou falar atividades, mas Aham. vocês encaixem como vocês quiserem, que a atividade física em si, ela me proporcionou muitas coisas, desde a parte financeira, como a parte psicológica, ela me ajudou a ser uma pessoa melhor para quem estava na minha rede, chegar em casa, você está na rua com vários problemas, se você fazer uma atividade, chegar em casa para o seu filho, o problema vai estar lá, é você que vai olhar para o problema diferente. Isso para mim não tinha preço, Deus chegar no meu trabalho e não descontar nas pessoas, isso me deixava muito, muito realizada, porque eu falei assim, gente, eu preciso disso. Ai, mas você é tão alta astral, eu falei assim, me deixa sem fazer nada. Uhum. Porque a minha cobrança comigo mesmo sempre foi muito alta. E sou eu para tudo. Então, o esporte é onde eu descarrego. Eu não tenho vergonha de dizer, eu descarrego. Me deixa lá. Me deixa ir correr, nadar, eu tiver que fazer. Dançar, porque agora é a minha nova coisa. Dançar. E aí, por causa da parte até financeira, eu gostaria de entender mais. Porque eu gostaria de treinar com personal, claro que eu gostaria. Onde se rende mais. Mas eu não podia. Então, eu comecei a entender mais do Para assunto. você conseguir ter um desempenho melhor. Exatamente. E também as pessoas confiavam muito em mim. Mas, Ana, como é que começa a correr? Como é que começa? Qual é o melhor tênis? Por quê? Eu tô com uma dor aqui na canela. E aí eu falei assim, gente, não posso. E aí eu fui gostando disso. E quando deu a quarentena, não tinha nada para fazer, todo mundo em casa, eu falei assim, gente, vou estudar. E aí eu comecei a fazer a faculdade de Educação Física, puxei as matérias remoto. Uhum. Só que a quarentena acabou, eu tive que ir para a faculdade e esse ano eu estou me formando, deu tudo certo. Me formo nessa minha segunda faculdade, que é uma coisa que eu tenho como carinho, um hobby meu. Ela tá me E o perdoando. esporte você te vai, deu. Você vai ser eu, não sou outros 500, né? mas eu vejo aí possibilidades dentro do meu envelhecimento, dos 50 anos que está chegando, que vai ser descoberta. É uma coisa que eu até falei para Camila, eu falei, Camila, eu ainda não entrei na menopausa. Não sei. De alguma forma. Ela precisa ouvir nossos podcasts ainda. Isso. Você já está no climatério. Estou ali no
A perimenopausa. Perimenopausa, né? Começo a perceber algumas coisas, mas assim, muito esporádico, eu vejo que. E aí eu vou focando na atividade. Falei, uma hora eu vou ter que chegar lá, estou aberta a isso. Mas nesse momento ainda A não. atividade física tá. Ela tá Não, segurando. e é comprovado que as mulheres que fazem exercícios físicos regulares, né, por muito tempo, elas têm muito menos sintomas Uhum. do que as que não fazem quando elas entram nessa fase. Né? Então, isso também, às vezes a paciente está com um monte de queixa e fala, faz exercício. Vai melhorar um pouco, né? Porque não precisa se encher de remédio, Então, isso é uma coisa que a gente tem que fazer para a vida. Só que tem que dizer isso lá aos 20. Exatamente. E não deixar para te dizer aos 48. Exatamente. E aí, o que eu quero para mim, enquanto mulher, é envelhecer com uma longevidade ativa. Eu gostaria de envelhecer fazendo coisas. Saudável. Mas né? você me contou, que eu achei muito interessante, qual é a sua, quem foi a pessoa que te estimulou? Você falou que estava fazendo uma corrida de natação, conta pra gente aqui como é que Eu foi. vou contar essa história. É muito Eu estava legal. fazendo uma prova de natação, Rio Rainha do Mar, uma prova que eu gosto muito. E aí eu estava na largada, e aí tinha uma senhora, uma senhorinha mesmo, gente, porque era tudo já despencando, né? A mãozinha muito enrugadinha, a gente vai vendo aqui, né? E aí ela com a touquinha dela, logo aquela bundinha murchinha, perninha, aí eu olhei assim, eu falei, ousada, né? Largando na frente, eu pensando. Mas aí depois eu pensei, falei, não, deve ser porque ela é idosa, botaram ela na frente. Igual, né? Eu pensei mil coisas Era a naquele momento. sinistra da natação. A rainha do tava mar. atrás dela, aí ela começou a nadar, e eu fui atrás dela. E ela lá no ritmo dela. E eu tentando junto com ela. E eu já. E ela no mesmo ritmo. Resumindo, ela continuou no mesmo ritmo, eu estava completamente fora. Tentando, ela deslizava lindamente. Ela não fazia barulho na água. Ela deslizava e eu falava assim, Senhor, eu quero ela, porque eu não encontrei ela mais no mar. Ela deve ter nadado, se distanciado bem de mim. E eu. Ela tá até. Tá, E eu tá lá na fiquei ilha com isso do- na cabeça que quando eu. Que eu gosto muito de nadar no mar. Aí eu falei assim: não, gente, eu vou aprender a nadar direito, para quando eu nadar no mar, nadar igual essa senhora, porque eu quero envelhecer assim, fazendo coisas. E aí eu fui para natação, e o cara me fez a pergunta, professor, eu fui para natação na piscina, e o professor, qual é a sua meta? Né? Que ele sempre pergunta. Achar aquela senhorinha que nunca mais eu vi. Ela, porque, assim, gente, é isso que eu quero para mim, poder compartilhar minha vida com meu filho, com netos, fazendo coisas. Sim. E para fazer coisas, infelizmente, você tem que ter fortalecimento, Exatamente. atividade, vida saudável, disciplina, reposição hormonal, o que lá que seja. Boa alimentação. Boa alimentação, cabeça boa, porque também não adianta você ter tudo isso, você tá maluca, Uhum. né? A Descompensada. saúde mental é tudo. Então, né? assim, é uma coisa que a educação física vai me dar, que eu acredito muito nisso, e vai com aquilo que eu acredito para minha vida no futuro, né? Então, Ana, agora aos 49, quase a gente está na porta dos 50 ali, né? E aí, com essa história toda, né? Então, tipo, você saiu de um padrão de vida, de um trabalho específico, foi para depressão, a corrida te tirou, a corrida te deu uma nova perspectiva de vida, você virou atleta, né? De atleta amadora, né? Mas cresceu profissionalmente, e aí foi fazer outra faculdade, né? Então, as coisas que foram acontecendo na sua vida. E agora, o projeto 42 mais, né? Como é que você vai levar isso agora? Você me falou que você está com um projeto, né, de mudar o seu Instagram com foco em longevidade ativa, Né? Você estava contando a história dessa Eu senhora lá. posso dar um spoiler aqui. Uhum. Tô com 49 anos e eu pensei no nome, claro, relacionado a 50, mas a base dele é exatamente como você vai envelhecer fazendo coisas, tendo uma longevidade ativa. É o foco dele. Assim como eu tinha corrida, esse é o foco. Não importa o que seja, se é dança, se é uma outra faculdade, né? Se é querer só envelhecer bem, eu vou compartilhar isso como está acontecendo comigo, porque nada meu foi excludente. Eu faço isso porque está parado, não. Eu sempre fui acumulando, estou fazendo faculdade, estou trabalhando, estou abrindo um projeto, estou mudando isso e eu vou colocando. E aí, nesses 8 anos, qual a dificuldade que eu mais vi? Recomeçar. Porque começar é fácil, porque você está empolgada. Eu não vou começar, né? Começar isso, aquilo.
problema é quando você já fez, você já sabe aonde vai dar ruim e vai ter que fazer de novo. Então, assim, você recomeçar por uma doença que aconteceu, você estava lá, vamos supor, olha, eu achei a minha musculação lá com o pessoal, me encontrei. Aí, pá, acontece uma coisa, porque a vida é assim, Sim. né? Acontece. Aí te tirou da tua rotina, tu ficou mal, tua vida embolou tudo, andou para trás, desceu 10 degraus, você precisa recomeçar. E tu fala, ai, meu Deus, estava tão cansar. Esse é o grande problema. Quem já tem esse mindset já vira. Já sei, porque onde eu tenho. É só Mas voltar outra naquela coisa, academia lá, que eu já sei, aquele povo lá me ajudar rapidinho. Aham. Mas quem não tem, é difícil. fica parado. Uhum. E aí eu posso ajudar, porque eu passei por isso N vezes. De alguma forma, nessa minha trajetória, eu tive que recomeçar muito, porque deu ruim muitas vezes, por N motivos. E eu recomecei todas elas. E eu sei que é possível, sem dinheiro, sem apoio, nadando contra a maré, né? Contra si mesmo, porque a gente se boicota o tempo todo. Então, esse projeto, eu dei o nome de Restart, Ah, né? legal. E é um projeto que eu tô com um amigo, que é professor de educação física, que eu acredito muito. E a gente está tocando isso aí para logo, logo vocês vão ver. Muito legal. Eu estou ouvindo aqui vocês falando, todo mundo falando das suas experiências, né? E aí eu me lembro quando a Paula começou a correr, eu já corria, porque a corrida já era o meu esporte, eu sempre adorei correr. E aí eu estava falando dos perrengues, né? Eu tive 2 cirurgias de coluna de 2020 para cá, e eu parei de correr, né? E aí eu tive perda de movimento imagina, perde o movimento do pé a pessoa que é corredora, né? Aconteceu comigo. Eu tô falando isso assim porque a gente fala, né, de que as coisas da vida, né? E aí eu tô, de novo, fazendo, eu digo que a clínica de fisioterapia já abriu outra unidade, que eu sou sócia da outra unidade, né? Porque eu virei sócia da clínica de fisioterapia. Mas eu entendo que a corrida é uma coisa que me faz bem, né? Eu não tô correndo, mas eu nadei, eu descobri que eu não queria muito. Eu nunca deixei de fazer fortalecimento, musculação, essas coisas. Mas o meu objetivo, hoje minha meta é dar uma volta na lagoa correndo. Essa é a minha meta, tá? O dia que eu for, a gente vai filmar. Isso aí, vamos falar aqui. Mas eu perdi o movimento do meu pé no passado, depois de uma segunda crise de coluna e tal. E tô lá, né? Capinando de novo para poder resgatar. Porque eu entendo que a atividade física para mim também é remédio. Eu acho que eu virei essa chave, né? Você desmotiva de ter que ir para fisioterapia, aquele pé não levanta, desmotiva. Não, e você não tinha só isso acontecendo na sua vida, tinha N coisas, né? Tinha isso, tinha adoecimento da minha mãe, tinha filho adolescente. E quando você vê ali no Instagram ou qualquer outra, a pessoa correndo, tua foto, a pessoa pensa, mas você não tem noção, às vezes, do como pode ter sido difícil aquela pessoa estar ali correndo. Se ela machucou, se perdeu o movimento do pé, se ela estava sem grana, a pessoa olha e fala, e não é fácil, na maioria das vezes, não é fácil para ninguém. Mas você quer fazer uma coisa, você vai atrás, você não tem. Pode ser que você não faça igual aquela pessoa, mas se a corrida te dá prazer, faz. Se a dança te dá prazer, faz do jeito que você quer. Né? Assim, mas a gente se espelhar nessas pessoas que a gente é capaz de fazer. Né? O que a Camila gente quer. mostrou isso. Eu acompanhei o dia a dia da Camila. É isso, porque o dia que você der essa volta na lagoa que vai dar, alguém vai olhar e vai dizer, mas ela sempre correu. Mas talvez mas meu pé não é mais o mesmo. O pé não é o mesmo. As pessoas não vão saber que o pé, sabe? É isso. Eu não tenho força na Ela cadeia tem dois posterior. fatores. Ela tem o psicológico que tá ali falando para ela e ela tem o físico que ela sabe. Mas a partir do momento que o pé doer, ela já vai. Não, o pé falha, não me dói, ele falha, sabe? Ele falha. E aí é isso, eu não tenho força na parte posterior da perna igual eu tinha, igual, né? Não é equilibrado, né? A minha perna direita é muito mais fraca que a esquerda hoje e tal. E é uma coisa, e eu sou pessoa persistente, né? Que eu sou aquela teimosa, né? Sou uma pessoa teimosa. Mas é muito desafiador. E as pessoas não veem os perrengues, não veem os corres. Os reais corres por trás. E o exercício, né? A gente está falando aqui, vários episódios que a gente fala aqui de libido, de autoestima, né? O exercício traz muito isso para você, né? Eu, quando faço exercício, eu tô desanimada, chego em casa, tô cheia de projetos. Do caminho da academia para casa, tô cheia de projetos. Chego em casa, eu esqueço até mas eu venho assim, ó, não sei o que, eu entro em podcast. Aí chega desanimada, no dia seguinte vou de novo, aí eu animo de novo. Então, isso vai te trazer uma coisa boa. Talvez não traga igual para mim, não traga igual para você. Sim, mas né? E de você sentir, não é porque você engordou, que você emagreceu, mas você ver o seu corpo em movimento, você conseguir fazer algo
Isso, por mínimo que seja, é que a gente, quando não tem esse hábito, a pessoa que não tem esse hábito, ela talvez não entenda esse impacto inicialmente. Mas ela vai percebendo. Daqui a pouco ela fala, pô, doutora, aquela dorzinha que eu tinha que passou. Pô, tô me sentindo melhor. Ela vai ver o aspecto em tudo, mental Tudo. e, gente, sim, querendo sim. ou não, físico também. Porque a partir do físico momento vai que você vir entra numa junto. disciplina, Ah, aí isso faz aquilo, você vai mudando. Mas é também importante a gente se sentir bem com a nossa imagem, né? Eu lembro muito disso. Eu sempre vou lembrar desse aniversário do meu filho e daquele macacão. E eu olhei, quando eu vi a foto do aniversário. Conta pra quem não conta a história pra quem não Eu comprei um macacão, depois de suar muito para achar uma roupa. E quando a fotógrafa entregou as fotos do aniversário, eu me senti uma gestante naquela roupa, entendeu? Eu detestava a minha imagem, nossa. Mas ali eu falei, não, eu liguei pro meu personal e falei para ele, a partir de agora as coisas vão ter que mudar. Se eu reclamar, as coisas vão mudar, não quero saber, você vai forçar. Eu não reclamo, logo eu, né? Eu reclamo, né, Camila? Que eu sou abandona. Eu sou super injusta. Eu falei, não, você tem que montar um projeto comigo, porque não tá dando, entendeu? Eu não tô gostando da minha imagem, aquilo tava afetando a minha autoestima. Eu não conseguia entrar numa loja, eu não gostava de comprar roupa, eu não gostava de me ver no espelho, eu tava começando a evitar sair, entendeu? E eu sou uma pessoa vaidosa. E aí eu falei, tanto que aquele macacão tá lá, eu ainda não vesti, porque ele tá numa meta que eu vou vesti-lo e tirar uma foto com ele pra gostar dele agora, porque ele pra mim é uma Gente, vamos tacar referência. fogo nele. eu também Vamos tacar fogo nele. Continua, mas aí quando que você virou a... Foi aí que aí eu comecei a treinar. Na verdade, eu sempre fiz atividade física, mas a diferença é você fazer atividade física com responsabilidade. Eu acho lindo essa virada. Eu É. acho lindo. É Porque você isso. falou assim, caraca, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas aqui eu não quero ficar. Exatamente. Essa é a virada. Foi isso. Essa é a virada. E aí foi com responsabilidade. Então, eu tô cansada, eu ia, vou me alimentar bem, eu já tinha cortado o refrigerante, vou tentar beber mais água, vou tentar dormir melhor. Eu comecei a botar, a tabelar coisas que eu precisava fazer por mim. Entendeu? Não foi ninguém que falou, tá horrível. Quando eu mostro aquela foto para as pessoas, todo mundo fala assim, tá ótima aí. Mas eu não estava me sentindo bem, entendeu? Então é isso. Então, se você está vendo esse conteúdo, se isso tocou você de alguma maneira, se você tem dúvidas que a atividade física pode transformar vidas, ou se você conhece alguém que tem essa dúvida, compartilhe esse conteúdo, manda aqui esse podcast para as pessoas, para que elas possam entender como a atividade física pode mudar a nossa vida, a nossa cabeça, a nossa vida financeira, nossas perspectivas profissionais, né? E como a gente fala muito de menopausa aqui, como isso também é muito importante do estilo de vida para a gente envelhecer melhor e ter uma longevidade ativa. Né? Você quer deixar algum recado? Quer deixar o seu @, aqui, Ana Paula, para quem não te conhece? Isso. Né? É a hora do jabá. Faça onde que a gente encontra gente, Ana Paula? O meu é o projeto 42+, né? Mas eu acho que na hora que eu fizer a virada, que vai ser em breve, vocês vão ver um novo nome, mas vocês vão ver a mesma pessoa mais velha, né? Só para fechar aqui, tudo que eu faço no meu projeto, porque eu tenho muito carinho por ele, né? Eu faço com muito, muito, muito carinho e muita verdade. Então, assim, as coisas que ali aparecem, seja até de propaganda, eu tenho o cuidado naquilo que eu acredito, né? Então, não tem aquela massa, toma um limão, tá? Beleza, você pode tomar um limão, desde que você vá lá no limoeiro correndo pegar. Um limão. O que vai fazer emagrecer é você ir lá no correio. Então, assim, são coisas que eu acredito ali. Então, vocês não vão encontrar muita coisa além de compartilhar de dicas da minha história de vida, né? E agora de uma mulher que está chegando aos 50, que tem um mundo para descobrir e um mundo para viver, porque eu quero viver, gente, eu gosto de viver. E é isso, com saúde. Você quer falar mais alguma coisa sobre atividade física? Você, Ana? Isso é o que a gente fala sempre, né? Assim, que independente da nossa idade, 40+, 50+, sempre é hora para a gente renovar esse repertório. Que a gente pode fazer muita coisa. E você se vê conquistando coisas novas, né? Isso nos faz muito bem. Só que a gente às vezes tem medo. E se a gente tentar uma coisa... Eu, por exemplo, estou precisando de uma coisa nova. Estou querendo correr, pode ser que não funcione. Eu vou tentar outra coisa. Né? Vamos achar uma coisa que te dê motivação e que eu encontre o que eu estou procurando lá, minha disciplina, as horas de sono, enfim. Cada um tem uma necessidade, mas a gente tem que saber que a gente pode, nós estamos autorizadas a renovar os nossos scripts a todo momento.
E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver saúde para isso, Exato. se a gente tiver disposição para isso. E o exercício físico, ele tem que fazer parte da nossa vida. Não precisa ser correndo 42 quilômetros, não precisa, se for ótimo, mas pode ser fazendo pilates, Voltinha pode na ser lagoa, passando voltinha na na lagoa, pode ser dançando com ou sem marido. Mas a gente sabe que o exercício de força é fundamental, é prescrição médica, mas aquilo pode vir junto com coisas que vão te dar prazer, né? É isso. Falar que tem atividade física para todo mundo, né? Pode ser a natação, pode ser a dança de salão, e que quando você estiver pensando em não fazer nada, só você pensar em como você quer envelhecer. É fundamental você pensar que você quer ter um envelhecimento saudável. Hoje eu vejo minha mãe, que ela não consegue, tem dificuldade de sentar num vaso sanitário. Aí eu lembro ela lá atrás, que o médico vivia falando para ela, vai fazer hidroginástica, vai se movimentar, e ela sempre deixou para depois, e a conta agora veio, entendeu? E agora já é muito mais difícil a gente reverter esse processo. Então a gente pensa assim, como eu quero envelhecer? Como eu quero estar saudável daqui a, sei lá, 20 anos, né? Então, você procurar alguma coisa, você não precisa fazer 1 hora, 2 horas, 3 horas. Às vezes, você fazer 30 minutos com qualidade já vai ser suficiente. A gente Já tem 30 sei. minutos, né? Vou colocar você como embaixadora. É muito importante. Outro dia eu vi uma entrevista da Ivete Sangalo falando: se você tivesse que dar hoje aos 50 e te dar um conselho para você de 30, o que você der? Agache. Eu tô rindo que eu fiquei preso no elevador essa semana. E aí eu fiquei 40 minutos preso no elevador. E aí eu botei no Instagram, não sei o que, todo mundo começou a mandar mensagem. Aí uma amiga falou: amiga, faz agachamento aí. Amiga, Não é verdade? Não é verdade? mas eu já fui malhar. Agache, agache. Mas é isso, né? Porque as pessoas ficam um tempo no celular. Se você reparar, elas ficam ali, fazendo um pulinho parado, agachamento, qualquer coisa, ela já estaria fazendo alguma coisa, Ele, né? quando o homem abriu a porta, ele falou: quer ajuda? Eu falei: moço, chega pra trás que eu vou pular. E eu tava no meio, eu dei um salto, uma gaiva, vou estar aqui agora. Você viu? Paula, queria te agradecer muito por você ter aceitado o convite de estar aqui, né? Eu compartilho a sua história desde que a gente é criancinha, que a gente é amiga de infância, e eu admiro muito você. E para mim é muito, né? A minha primeira convidada aqui, a minha pessoal, né? E eu queria muito te agradecer e pedir para que as pessoas sigam a Paula. A Paula é um exemplo, né, de superação, ela se supera todo santo dia, e é um exemplo de mulher real, né? Igual a mim, igual a Rebeca, igual a Paula, igual a Ana, que a gente é mulher real, né? E a atividade física é importante, sim. Exercício de força é importante, sim. Né? Mas ele também pode ser transformador, ele pode mudar a sua cabeça, né? E esse é o nosso convite. Então, esse foi mais um episódio do Prazer Tenho 40 Mais. Siga a gente nas redes. Até a próxima.